Olá, pessoal. Vamos lá? Vamos trabalhar agora com posições relativas entre ponto e circunferência, tá? Ao representarmos um ponto e uma circunferência qualquer de centro C, coordenadas A e B, há três possibilidades quanto às posições relativas que eles podem ocupar. Eles quem, pessoal? O ponto em relação à circunferência, certo? Então, veja só. Primeira possibilidade, o ponto pertence à circunferência. Se o ponto pertence à circunferência, o que isso significa? Que a distância do centro da circunferência até o ponto T é igual ao raio. Como que eu escrevo? Então, eu escrevo que a distância do centro até o ponto T é igual ao raio, certo? Essa é a nossa primeira possibilidade. Segunda possibilidade, o ponto é exterior à circunferência, ou seja, fica fora da circunferência. Isso significa o quê? Que a distância do centro da circunferência até esse ponto exterior, que nesse caso é o ponto R, é maior do que o raio. E como que eu escrevo? Distância de C, que é o centro da circunferência, até o ponto R é maior do que o raio. E a última possibilidade, é quando o ponto é interior à circunferência, pessoal. Então, isso significa o quê? Que a distância do centro da circunferência até esse ponto S, no caso, ele vai ser menor do que o raio, certo? Se vocês observarem aí, nós estamos trabalhando com um assunto que já vimos anteriormente, que é a distância entre dois pontos, certo? Mas como calcular a distância entre dois pontos? É isso que nós também vamos relembrar aqui, tudo bem? Como que eu faço isso? Bom, para calcular a distância entre dois pontos, basta fazer distância do C a um ponto P qualquer, ele é igual a raiz quadrada de xp menos xc, ou seja, a abscissa de P menos a abscissa de C, ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, certo? Essa é aquela nossa fórmula de distância entre dois pontos. Tudo certo, pessoal? Olá, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar com posições relativas entre reta e circunferência, certo? Agora vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma circunferência de raio R, centro em C, A e B, está aqui o centro em C, certo? E raio R, ou seja, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência é R. E nós vamos ter três retas aqui, T, U e V, conforme indicado aqui, certo? Bom, qual é a nossa primeira possibilidade, tá? A nossa primeira possibilidade é quando a reta é tangente à circunferência. O que isso significa? Que a reta está tocando em apenas um ponto da circunferência, tá bom, pessoal? Ou seja, a distância do centro da circunferência até a reta T é igual ao raio. É isso que significa. Distância de um ponto até a reta T. Vai ser igual a quem? Ao raio, certo? A segunda possibilidade é quando a reta é exterior à circunferência, ou seja, está fora da circunferência. O que isso significa? Que a distância do centro da circunferência até essa reta, vamos chamar aqui de reta V, ela vai ser o que, pessoal? Maior do que o raio, certo? E a terceira e última possibilidade é quando a reta é secante à circunferência. Secante, professor? Isso mesmo. Significa que ela vai cortar a circunferência em dois pontos, pessoal. Tudo bem? Então, olha só. Quando a reta for secante à circunferência, significa que a distância do centro da circunferência até essa reta que nós temos, que é, no caso, a reta U, tudo bem? Vai ser menor do que o raio.
Certo, pessoal? Então, observe que agora, nas posições relativas entre reta e circunferência, nós estamos trabalhando com a distância de um ponto a uma reta. E, professor, como que eu vou encontrar a distância de um ponto a uma reta? Bom, vamos escrever aqui. Vamos relembrar como encontrar a distância de um ponto a uma reta. A distância entre um ponto e uma reta, pessoal, é d igual ao módulo da equação da reta dada, ax mais by mais c, dividido, certo? Pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que o a é o valor ou coeficiente do x e o b é o coeficiente do y. Tudo certo, pessoal? Até aí, um abraço e vamos agora fazer um pequeno exemplo, certo? Bom, então chegamos ao exemplo, certo? Vamos lá. Vamos considerar a reta de equação 2x menos 3y mais 5 igual a zero e a circunferência de equação reduzida x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. A pergunta é, qual é a posição relativa entre a reta e a circunferência? Quando ele pergunta qual a posição relativa entre a reta e a circunferência, pessoal, ele quer saber se a reta está tocando na circunferência. Se tocar significa que o raio é igual à distância, tudo bem? Ou se ela está tocando em dois pontos da circunferência, significa que a reta está tocando em dois pontos, então quer dizer que a distância, tá, é menor do que o raio. Ou se não toque nenhum, então significa que a reta está passando fora da circunferência. Para isso, nós vamos precisar do centro da equação, tá, da circunferência, ok? Então, veja só, o centro, pessoal, vai ser quem? Um positivo, não esqueça que eu tenho que trocar o sinal. E aqui que está mais 4, então aqui vai vir menos 4. E nós sabemos que o raio dessa circunferência é 5, certo? Então, vamos lá. Qual é essa posição? Ok? Então, para isso, nós vamos encontrar a distância do centro da circunferência até essa reta aqui. Ok? Então, isso vai ficar como módulo da equação dada 2x menos 3y mais 5 dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, o a é 2, então 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, certo? Então, a distância do centro a essa reta, pessoal, vai ser igual ao seguinte. Como o x vale 1 e o y vale menos 4, eu vou substituir na equação. Então, como vai ficar? 2 vezes 1 menos 3 vezes menos 4, que é o valor do y, mais 5, tudo entre módulo, certo? Tudo no módulo. Dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 3 ao quadrado dá 9. Então, o que, que nós temos aqui, pessoal? Que a distância do centro a essa reta vai ser igual ao módulo de 2, menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, mais 5. Tudo dividido pela raiz quadrada de 13. Então, a distância do centro até a reta R é igual a 12 mais 2, 14, mais 5, 19. 19 sobre raiz quadrada de 13. E qual é o resultado disso? 19 dividido pela raiz quadrada de 13, pessoal, vai dar aproximadamente 5,27, certo? Ou seja, se a distância do centro até a reta é igual a 5,27, e 5,27 é maior do que 5,
Então, significa o quê? Que a reta é exterior, a reta é exterior à circunferência, certo? Exterior à circunferência. Bom, pessoal, então, paramos por aqui. Tomara que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, viu?